Olá, eu sou o pastor Raul Nogueira, no Focando Vidas, e estamos juntos para compartilhar a palavra do Senhor. O tema hoje é bem interessante. O tema hoje é por que o crente não guarda o sábado? Ou a pergunta, o crente deveria guardar o sábado? Então nós vamos estar respondendo por que não? E aí vem uma outra pergunta, então um crente deve guardar o domingo? Também não. Então nós vamos estar primeiro orando, ok? Agradecendo a Deus aí por esse tempo. É interessante, sabe, que eu estava com tudo montado para fazer a gravação através do computador, que é muito mais amplo, eu acredito que é bem melhor. Na hora que eu comecei a falar, sumiu. É coisa assim, eu já tinha falado antes, já tinha feito os testes antes, estava tudo bem. Mas na hora que eu comecei a gravar esta live, realmente sumiu tudo. Então, é uma batalha, viu? É uma batalha. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo que nós vamos estar juntos e pedir para que Ele nos oriente, tá bem? Pai, nós louvamos o Teu nome, te engrandecemos e colocamos diante de Ti as nossas vidas. Peço por cada pessoa que está entrando nesta live, suas famílias, que o Senhor haja poderosamente na vida deles, a nível de corpo, alma e espírito. Aqueles que estiverem em angústia, medo, estiverem passando por problemas difíceis, que o teu espírito possa estar agora pondo a tua mão de poder sobre essas vidas. E também, Pai, aquelas pessoas que vão entrar depois, aquelas pessoas que vão estar comigo, não aqui ao vivo, mas vão estar lá no YouTube, no Raul Nogueira canal. Então, que o Senhor esteja ministrando através da minha vida. Somente o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Então, queridos, que nós possamos, ó Deus, estar passando essa mensagem com segurança e que o Senhor me conduza agora. Tu sabe, Pai, que estava tudo preparado, mas o Senhor permitiu que acontecesse isso. Então, nós te agradecemos a si mesmo, em nome de Jesus. Amém e amém. Olá, Nildo, tudo bem? Então, hoje eu estava conversando com uma irmã, e essa irmã, ela tem entrado em contato com algumas pessoas que é do grupo adventista. E ela falou assim para mim, mas pastor, eles falam, tirando o problema da guarda do sábado, eles falam igual ao Senhor. O que ela quis dizer? A mesma doutrina que o Senhor prega é a doutrina que eles pregam. E eu disse, não é mesmo. A doutrina deles é totalmente diferente, em todos os sentidos, em todas as áreas, ok? E eles estão ferindo aquilo que o próprio Paulo puxou a orelha dos Gálatas. Bem, nós vamos falar isso um pouquinho depois, mas vem a pergunta, onde é que surgiu essa de guardar o sábado? E para quem foi dado? Não é só a questão de guardar o sábado, mas para quem foi dado? Então, se você está com a palavra de Deus nas mãos, abra em Êxodo 20. Então, ali diz assim, então falou Deus todas essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses
diante de ti, diante de mim, melhor dizendo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas e debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Olha agora. Não tomarás o nome do Senhor. Ô, Camila, tudo bem, querida? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado, o Shabá, o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Interessante, não é? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E esse último aqui, o 17, que é um versículo só, para um determinado grupo que dominava aqui o Brasil, como eles tiraram a parte de não fazer e nem adorar nenhum tipo de ídolo, eles simplesmente, quando tiraram de lá, e vocês podem pegar qualquer catecismo dele, que vocês vão ver isso, ficou faltando um. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram o último, o 17, e dividiram em 2. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Bem, então aí a questão é essa. Aqui, Deus deu para Moisés uma instrução. Deu os 10 mandamentos. E por que ele deu os 10 mandamentos? Nós vamos ver já já. Se os 10 mandamentos pudessem ser cumpridos, ele não teria dado sangue, não se faria derramamento de sangue. Se todos conseguissem cumprir os 10 mandamentos sem problema, com certeza o sangue não precisaria ser derramado. Mas, conforme nós vamos ler depois lá em Romanos, capítulo 3, ninguém consegue cumprir a lei. Não passa em nenhum dos 10 mandamentos. Nenhum. Então, a segunda pergunta é, para quem foi dado? A primeira é, por que foi dado? Que nós vamos ver isso lá mais à frente, ok? Em Romanos 3. Mas, para quem foi dado? E para quem foi dado foi para o povo de Israel. Não foi para nós, não foi para a igreja. A igreja nem existia. Então, diz assim, o povo que está no versículo 20 diz,
Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. A quem que Moisés tinha que dizer? Ao povo de Israel. Não tem nada a ver com a igreja e muito menos para os gentios das outras nações. Assim dirás aos filhos de Israel: vistes que do céu eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedra lavrada, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja exposta. Bem, então, isso aqui foi colocado como um estatuto perpétuo para o povo de Israel. Não é para a igreja. Não é para a igreja. E não é para gentios. Então, nós temos hoje alguns grupos que tentam misturar a graça com a lei. Não dá liga. É a mesma coisa que óleo e água. Não dá liga. Você pode misturar do jeito que você for, a hora que você para, eles se separam. Muito bem. Então, nós vamos dar um passeio agora em Gálatas. Os Gálatas. Outra coisa. Quem não guardasse esses 10 mandamentos e o sábado seria punido de morte. Então, guardar o sábado era algo que eles temiam, porque a guarda do sábado significava realmente eles estarem guardando a própria vida física. Eles tinham que guardar o sábado. Caso contrário, seriam apedrejados. Então, queridos, a lei que foi dada ao povo de Israel, junto com a lei foi dado sangue. Vocês se recordam que Moisés, quando estava lá nos 40 dias, recebendo isto, todas as instruções, aconteceu uma orgia lá embaixo. O povo pediu para que Arão fizesse deuses. E ainda disse, esses deuses é que nos tiraram do Egito. Porque, sabe, esse Moisés nem sabemos o que aconteceu com ele. Deve estar morto. E aí, olha só que interessante. Ele quebra as tábuas que ele havia recebido diretamente de Deus. Mas a quebra da tábua não foi simplesmente porque Moisés ficou com raiva daquilo que eles fizeram. Não, foi muito providencial a quebra das tábuas, porque ele não entregou essas tábuas. Não havia sangue, não ficaria um vivo. Vocês lembram que o Senhor ainda puniu uma grande porção de pessoas ali, por eles terem feito isso, se afastado do Senhor, buscado idolatria e todas as outras coisas que a prática dos idólatras levam, inclusive sensualidade e demais. Não teria ficado um vivo
se Moisés tivesse entregue as tábuas. Foi feita outra tábua, e essa outra tábua, então, o Senhor elaborou todo um projeto para a construção do tabernáculo. E quando construiu o tabernáculo, então, aí eles, então, receberam a ordem de estar, entre aspas, guardando a lei, guardando os 10 mandamentos. Ok? Eram mais de 600 práticas que eles deveriam cumprir. O homem não tem a capacidade, não tem condições de cumprir. Bem, nós vamos provar isso agora. Abram comigo lá em Romanos, capítulo 3. Tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho certeza que eu já falei em outras lives, talvez meio picada, mas é que voltaram nesse assunto novamente. Então, mas eu vou dar uma pesquisada para ver, porque eu já tenho, acho que isso eu vou postar de novo. Bem, então abram comigo lá em Romanos capítulo 3, e vocês vão entender bem o que eu falo. Quando você começa o capítulo 1, Deus está falando dos pagãos, aqueles que adoravam o sol, a lua, as estrelas, os animais, etc. E tem toda uma descrição do povo sem Deus. Tanto é que quando ele fala lá no versículo 18 do capítulo 1, ele fala: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Interessante, não é? Muito interessante. Veja bem. Quando uma pessoa é ímpia, que é o contrário do pio, o pio é aquele que leva Deus em conta. Ele realmente crê que Deus existe. Então, quando uma pessoa realmente tem um relacionamento no sentido vertical com Deus, que é chamado de pio, né? Ele tem um relacionamento harmonioso, um relacionamento fantástico no sentido horizontal. Mas a pessoa que simplesmente não conseguiu realmente entender o Evangelho, porque todos nós nascemos mortos, o que acaba acontecendo? Ele simplesmente, no sentido vertical, aquele ímpio que não leva Deus em conta, no sentido horizontal ele vai ser uma pessoa pervertida. E é por isso que o capítulo 1 inteiro vai falar a respeito disso, e depois entra nos versículos 24, depois vocês vão ler isso aí. Bem, veja bem. Quando nós paramos para pensar nisso, no capítulo 2 falando dos moralistas, e do capítulo 3 falando dos religiosos, nós chegamos no capítulo 3 com uma palavra muito, muito específica, que deixa bem claro que você e eu não temos condições de cumprir a lei. Nós não temos condições de cumprir a lei. A lei foi dada por outro motivo que nós vamos ler. Ok? Então, nós vamos ler agora. E eu quero que você preste bem atenção. Porque aqui diz assim, olha só, nós não vamos completar hoje tudo o que eu quero, mas eu quero já colocar algumas coisas. Olha o que diz no versículo 9. Que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Paulo está dizendo, nós judeus temos alguma vantagem por termos a palavra de Deus nas mãos? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que tanto
judeus como gregos, ou seja, gentios, estão debaixo do pecado. Então, o que ele falou? Quando começa o capítulo 1, pagão, capítulo 2, vai falar sobre aquele que é até uma pessoa que tem uma certa aparente ética, não é? Um moralista, mas que pratica as mesmas coisas que ele condena. E depois fala dos religiosos, que nós vamos explorar isso mais adiante. Os judeus pensavam que pelo fato de eles estarem circuncidados, de serem descendentes de Abraão, que estava tudo bem, mas não estava. Era isso que Paulo queria mostrar. Ele diz bem claro nesse capítulo 3, 9 em diante, é que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, preste bem atenção nisso: não há justo nem sequer um. Olha, se você não cumprir um só ponto da lei, você está debaixo de maldição e você está perdido. Se você cumprir, você está salvo, pelo que eles falam. Só que a própria palavra diz: não há justo nem sequer um, ou seja, não há quem cumpra a lei. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus, querido. Não há quem busque a Deus. Quando uma pessoa começa a se preocupar com Deus e começa a tentar de alguma forma saber alguma coisa, tenha certeza, Deus está chamando. Todos, não é um ou outro, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. E agora a paulada final. Se você pensa que pode cumprir a lei, olá Daniel, se você pensa que pode cumprir a lei, isso é impossível. Por quê? Porque você é alguém que não passa em nenhum dos 10 mandamentos. Você viola todos eles. Sou eu quem falo? Não, olha o que a palavra fala aqui. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Bom, então, você pode me perguntar, lembra que eu fiz essa pergunta lá no início, não é? Por que a lei foi dada e para quem foi dada? Para quem nós já lemos, Israel. Não é para nós, nem para a igreja e nem para os gentios. Por que foi dada? Vamos continuar lendo aqui e vamos fechar com isso. A garganta deles, versículo 13, a garganta dele é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Essa é a fotografia do homem ímpio. Seja moralista, seja religioso, seja ateu. São seus pés velozes para derramar sangue. A gente tem visto muito disso, não é? Os nossos jornais estão abarrotados de informações sobre violência e tudo mais. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. E agora vem a resposta à pergunta: por que a lei foi dada? Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Vocês ouviram? Todo mundo seja culpável perante Deus. Ué, mas então por que foi dada a lei? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Qualquer coisa que você faça tentando cumprir a lei. Sabe por quê? Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Querido, a lei foi dada para a pessoa olhar de estou morto, estou perdido. E aí vem a resposta, que agora eu vou passar bem rapidinho. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus,
testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram, todos é todos, e carecem da glória de Deus, sendo justificados, anota aí, gratuitamente por sua graça. É bem diferente da lei. A lei foi dada para condenar. A lei não foi dada para salvar. A lei foi dada para condenar. Mas a graça não. Porque na misericórdia de Deus, você não recebe aquilo que você merece, que é a morte eterna. E o amor te dá aquilo que você não merece, que é a vida. Então diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, palavra maravilhosa, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Como é que se manifestou a justiça? Jesus se fez homem, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Bem, nós sabemos então que Jesus é a nossa propiciação. Quando os cordeiros, os cabritos eram mortos, aquele sangue era aspergido pelo sumo sacerdote uma vez por ano no Santo dos Santos, que era diferente daquele holocausto que era feito pela pessoa, que levava o seu cordeirinho, dava lá para o sacerdote examinava, entregava o cutelo, ou seja, a faca, para aquele que trouxe o cordeiro, e ele então matava aquele animal. Punha a mão sobre ele e matava, simbolizando que quem devia estar morrendo era ele, o homem terrível, pecador, e quem estava morrendo, o inocente. Então aquilo, quando era feito isso, o sangue cobria os pecados. Quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano e colocava o sangue lá no propiciatório, que era a tampa da arca, havia o desvio da ira de Deus sobre o povo de Israel, especificamente sobre o povo de Israel. A ira de Deus não se derramava sobre o povo de Israel, porque ele via aquele sangue, e aquele sangue então satisfazia temporariamente aquilo que o próprio Deus havia instruído para ser feito. Isso era a lei. Só que a lei se encerra com a morte do Senhor Jesus. Jesus morreu e ressuscitou, está vivo. E ele é a nossa propiciação, não só para os judeus agora, mas para todo mundo. Ele é a propiciação universal. E não apenas para cobrir o pecado do mundo, é para tirar. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bem, semana que vem nós vamos estar dando continuidade a essa série. E vamos estar falando exatamente isso. A lei e a graça não se misturam. E nós vamos ver isso explodindo de indignação do nosso irmão Paulo. Ele estava louco da vida quando ele escreve aos Gálatas e chama de insensato, e nós vamos ver por quê. Porque eles estavam sendo convencidos, sendo gentios, a começar a praticar a lei. Aquilo que a graça tinha abolido. A graça do Senhor Jesus, a morte do Senhor Jesus, fez com que o véu do santuário que separava o lugar santo dos santos fosse rasgado. E eles
costuraram de novo, ou colocaram outro véu, não sabemos, mas eles continuaram praticando os mesmos sacrifícios que não salvam, aguardando o Messias até os dias de hoje. Messias que já veio, mas vão receber o falso Messias, o anticristo. E eu espero que cada um de vocês que está me vendo agora possa realmente estar conosco, ok? No dia do arrebatamento. Nós vamos ser retirados aqui antes da grande tribulação. Porque aquele que não foi lavado no sangue do Cordeiro e estiver vivo depois do arrebatamento, esse vai passar realmente momentos terríveis. 7 anos difíceis. Então eu espero que você não esteja nesse período aqui, mas que você tenha partido conosco. Amém? Ok? Nós encerramos aqui, nós temos muitas coisas para falar sobre isso. Por que nós não devemos guardar o sábado? Por quê? Porque o sábado foi dado para judeu e era debaixo da lei, e quem não guardasse o sábado morria. Era simplesmente isso. Mas quando o Senhor Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou, nos dá de graça a salvação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É bem diferente da lei. E como é que você pode imaginar um grupo dito cristão tentando misturar a lei com a graça? Não dá. Não tem como. Fica só na boa intenção, mas não é algo que realmente se consegue fazer, porque a própria palavra fala, não tem como. Não tem como. A sua natureza decaída impede que você realmente guarde o sábado e qualquer um dos outros 10 mandamentos. Bem, se você não guarda o sábado, você está perdido. Qualquer pessoa, e nós vamos ver isso mais à frente, qualquer pessoa que quiser ficar debaixo da lei e não da graça, está debaixo de maldição. Mas aquele que nasceu de novo não está mais debaixo da lei e não está mais debaixo de maldição. Então agora você vai querer misturar as duas coisas, a lei que condena com a graça que salva? Não dá, é impossível. E tem pessoas sérias que estão praticando isso, vindo a público, usando realmente a palavra de Deus, mas a doutrina não fecha, não bate. A gente volta a falar, tá bem? Que Deus os abençoe. Daniel, Camila, Nido, todos que estiveram aí conosco, tenham uma ótima quarta-feira final, não é? Deus realmente abençoe a vida de vocês e compartilhe isso, porque na quarta-feira que vem nós vamos estar continuando a falar sobre isso. Tem muita coisa para ler, tá bom? Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós colocamos a vida de cada um desses nas Tuas mãos, os que vão entrar, e que o Senhor os abençoe, e abençoe também a sua família, e qualquer deles que estiverem doentes, estiverem com problemas, que a Tua mão poderosa possa vir sobre eles e restaurá-los, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Camila, tchau, querida. Fica na paz. Quarta-feira que vem estamos juntos. Grande abraço.